A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos nossos queridos irmãos, em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao canal Felisberto Moreira. É um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Por gentileza, ao assistir o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Dê um like para nós, por gentileza, porque a plataforma do YouTube indicará este vídeo para mais pessoas, para que seja edificado da fé. O nosso propósito aqui é levar a todos os irmãos, a toda a irmandade, a todas as gentes e todos os credos, a Sagrada Escritura, o Evangelho do Reino dos Céus. Esse é o nosso propósito. Quando você escreve e dá o like, todos os nossos vídeos vão ser enviados para você. Por gentileza, faça seus comentários, deixe aí abaixo a sua opinião, porque somos uma igreja e uma igreja se relaciona, se comunica. O assunto nosso de hoje é um assunto bastante polêmico, de vídeos recebido da plataforma do YouTube, sobre o que vamos falar hoje. Aqui está no livro do Apocalipse, no capítulo 6, do verso 1 ao 2, que lá fala de um cavalo branco e de um cavaleiro montado sobre o cavalo branco. Então, existem várias interpretações que dizem que esse cavaleiro branco é o anticristo. Será mesmo que o cavaleiro branco, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, do verso 1 e 2, será mesmo que é o anticristo? Então vamos fazer aqui as análises, vamos ler aqui vários textos. Primeiramente, temos que entender o seguinte: em nenhum lugar da Bíblia a cor branca é dada para o anticristo. Em nenhum lugar da Bíblia. Vamos ver primeiro para que a cor branca foi dada para quem? Vamos ler Apocalipse, capítulo 6, verso 11. Verso 11. Aqui fala dos santos, dos mártires, debaixo do altar. Do verso 10 ao 11. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um comprida vestes branca. E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que havia de ser morto, como eles foram. Veja que a cor branca é dada para os santos, para os justificados. Agora vamos ver outra também, capítulo 7, do verso 13, que fala do mártir na glória. Apocalipse, capítulo 7, do verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui, a
cor branca é dado para os santos, que simboliza a santidade. Agora, para o anticristo, que é a besta que surge do mar, qual é a cor que é dada para ela? Vamos ler primeiro o Apocalipse, capítulo 13, do verso 3. Aqui. Verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o seu chifre 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Agora, Apocalipse capítulo 12, verso 3. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 17, verso 3, para nós examinar aqui a cor da besta, que é o anticristo. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta, cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja bem, a cor do anticristo é cor de escarlata. Agora, dependendo o contexto que nós lê sobre o escarlata, por exemplo, quando os 12 espias foram da terra de Jericó, lá para espiar a terra, né? E uma mulher por nome Raabe escondeu os espias, né? E os espias falaram para ela que ia conquistar a terra, e quando viesse conquistar a terra, ela tinha que pôr um fio de escarlata na janela. Então é um símbolo de um pacto, para que quando eles viessem, matasse todo o povo da cidade, e aonde visse o fio de escarlata, a casa seria salva. Agora, em Isaías, capítulo 1, verso 18, vejamos como está escrito lá. Vinde então e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branca como a lã. Então, a cor de escarlata, no sentido da besta, é uma figura de linguagem, enfatiza o mal, enfatiza a iniquidade. Então, irmãos, esse texto que eu vou ler agora, que vai enfatizar o que eu estou falando aqui, 6 de Apocalipse. 6 de Apocalipse é a abertura dos primeiros selos. É a abertura dos primeiros selos. Que o capítulo 5 fala que nem no céu, nem na terra, foi achado alguém com capacidade para abrir o livro selado que estava nas mãos de Deus. E João chorava muito. E o ancião falou assim, não chore, porque está aqui o leão da tribo de Davi, que venceu para abrir o livro. Então, irmão, no capítulo 6, do verso 1 ao 2, que vamos ler aqui, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, existem intérpretes que falam que esse cavaleiro branco é o anticristo.
Aqui nós vamos desconstruir todo este argumento. Aqui o anticristo aparece no livro de Apocalipse, no capítulo 17, no verso 3, identificado com uma besta que sobe do abismo. A cor dela não é branca, a cor do anticristo não é branca, é cor de escalar. Entendeu? Cor de escalar. E aqui fala que foi lhe dado uma coroa. Irmão, a Bíblia não apresenta o anticristo como um vencedor. Apresenta ele como um usurpador. Aqui fala que, ó, foi lhe dado uma coroa. Foi lhe dado. E a função do anticristo, o que é? É tomar. É tomar. É se apossar do que não é seu. É uma guerra ilegal. É isso que ele acha. E aqui nós não vemos uma característica do anticristo. Que nós vemos, foi lhe dado uma coroa. E saiu vitorioso para vencer. Agora, em Salmos, no capítulo 45, descreve, é uma descrição profética de Cristo e da igreja, Salmo 45, aqui em Apocalipse 6, do verso 2, aparece o cavaleiro com um arco na mão. Tem o arco, e onde está a flecha? Agora vamos ver, todo arco tem uma flecha, não é verdade? Aqui tem um arco, e aonde que está a flecha? Salmos 45, verso 4 e 5. Vamos ver como é que a palavra de Deus nos diz lá. Salmo 45, verso 3, 4. Cinge a tua espada à coxa valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu cavalgar prospera pela causa da verdade, da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por ela os povos cairão debaixo de ti. Então aqui está a flecha, lá está o arco, e aqui está a flecha. Que flecha é essa? É a pregação do Evangelho. Os povos cairão debaixo de ti. Pela pregação do Evangelho, o pecador se rende a Cristo. Então, a característica deste cavalo branco e o cavaleiro, descrito em Apocalipse, faz referência ao Evangelho de Cristo. Cristo ressuscitou e disse: é-me dado todo o poder dos céus e da terra. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, este cavaleiro que está no cavalo branco significa, os pregadores, significa a mensagem do Evangelho sendo pregado. Saiu vitorioso para vencer. Uma coroa, a coroa do rei, porque o Evangelho é o Evangelho do rei. O rei tem uma coroa. Então, irmão, é um absurdo muito grande falar que 6 de Apocalipse se refere ao anticristo, se refere a uma falsa paz. Aqui não tem nada falando disso. Mas eles, irmãos, enfatizam essa parte no que está lá em 9 de Daniel, que segundo eles, a última semana de Daniel,
foram 70 semanas, que está lá em 9 de Daniel, que o anjo trouxe o anúncio para Daniel, e que falava sobre Cristo, sobre o Messias, e aí depois ficou a última semana. Né? Então, nós vamos ler aqui, capítulo 9 de Daniel, do verso 24, né, ao 27, eu vou falar só da última semana, né, porque a semana é mais misteriosa, essa última semana. Não vou falar das 69 semanas. Vamos procurar aqui o livro do profeta Daniel, capítulo 9. Inclusive, essa última semana, tem uns que falam que essa aliança de 7 anos é uma aliança que seria feita pelo anticristo. Só que nós não vemos, irmãos, não está escrito lá que é o anticristo. Não está escrito que é o anticristo. Aqui, do 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo do santo. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, por isso, 7 semanas. E 62 semanas as tranqueiras serão edificadas, em tempo angustioso. E depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. O povo do Cristo, que há de vir, destruirá a cidade do santuário. E o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, com determinada assolação. E ele firmará o concerto com muito, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta e manjar. E sobre as asas da abominação virá o Consolador. E ele firmará um concerto por muitos, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta e os manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Isso até a consumação, que está determinado, será derramado sobre o assolador. Então, o mistério está na última semana. Ele firmará um conselho. Não fala aqui que é o anticristo. Lamentavelmente não fala. Faz uma alusão mais a Cristo. Por quê, irmãos? A Bíblia é um livro que nós temos que ler o texto e depois ler o contexto imediato que vem antes. O contexto imediato do capítulo, do verso 26, está falando da morte do Messias. No 27, está falando do concerto. Ele firmará um concerto por muitos, por uma semana. 7 dias. Só que quando nós lemos esse texto de 7, não está falando propriamente de uma data, está falando de um período, porque esse assunto aqui é um assunto apocalíptico. E no livro de Apocalipse, o 7, ele não aparece como literal, como por exemplo, as 7 igrejas de Apocalipse. Será que tinha só 7 igrejas mesmo? Não tinha, irmão. Não tinha. Será que Deus tem 7 espíritos? Não.
tem um só Espírito, mas quando se fala sete, se fala de uma plenitude do Espírito. Então, a Bíblia, nós temos que formar uma junção, harmonizar uma coisa. Agora, irmão, pegar 7 anos aqui e colocar dentro de Apocalipse, aí, irmão, não forma uma junção, não harmoniza, porque o livro de Apocalipse, o 7, ele está inserido num simbolismo igual. Tem 144 mil, será que é 144 mil que vão ser salvos do período iminente? Não, ali é um número simbólico. Então pegar 7 anos e colocar dentro de Apocalipse, irmão, literal, não dá uma harmonia. Aí, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eles dizem que esses 7 anos vai dar início no primeiro selo de Apocalipse, segundo eles, é uma aliança que o anticristo vai fazer com Israel, e eles abordam que é o cavaleiro branco, só que lá não tem nada falando sobre aliança. Não tem nada falando sobre aliança. Ele fará um conceito muito. Ele, irmão, nós temos que ler a Bíblia e ver o contexto imediato que vem antes do assunto, para nós entender. E aqui não está escrito que é o anticristo. Fala ele. Depois que ele faz o concerto, com uma semana, aí que aparece o assolador, que é o anticristo. Então, em Apocalipse, no capítulo 11, nós vimos essas duas partes dentro do livro do Apocalipse, essa parte da semana, né? Foi 11 de Apocalipse, por aqui a cidade santa foi pisada por 42 meses. Faz uma alusão ali à perseguição do anticristo. Então, em Apocalipse 11, fala que as testemunhas vestidas de saco profetizaram por 1260 dias, que são 3 anos e meio. Né? Quando elas terminou seu testemunho, a besta que sobe do abismo o vencerá. Então, a primeira parte da última semana, ela se dá com o testemunho da igreja. Então, em Atos, capítulo 1, verso 8, lá fala assim, né? E recebereis poder e serei testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Então esse contexto de Atos 1 e 8 está inserido dentro do Apocalipse 11, que é a missão das duas testemunhas, que representa os testemunhos de judeus e gentios. Então, a parte dessa primeira semana, ela começou depois da ressurreição de Cristo. Deu início. A primeira parte dessa semana, não aparece nela o anticristo. O anticristo só aparece quando as duas testemunhas terminarem o seu testemunho. Aí a besta que sobe do abismo o vencerá. Vamos ver aqui, ó, Apocalipse 11, 13 de Apocalipse. Aqui nós encontramos que a besta que sobe do mar, aqui ó, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder
para continuar por 42 meses. Né? Então, aqui, nós vemos que a perseguição da besta contra a igreja são 3 anos e meio, não 7 anos. 7 anos é relacionado aos 2 períodos, o período da igreja e o período da besta. Por que eu estou enfatizando isso? Porque segundo esses intérpretes, a última semana de Daniel começa aqui no capítulo 6 e no verso 1. Então aqui nós não vemos a figura do anticristo, porque o anticristo é a cor que ele aparece no cenário, no capítulo 17 de Apocalipse, não é com cor branca, é com cor de escarlata. A cor branca é uma cor de pureza, foi dado para os santos, como nós vemos no capítulo 6, no verso 11, e no capítulo 13, no capítulo 7, no verso 13, foi dado que os santos se vestissem de vestes brancas. Então, a cor branca é uma cor dada unicamente para a igreja, e a escarlata para o anticristo, que é a cor da maldade, da iniquidade. E veja bem que o dragão também é cor vermelha, é cor da morte, da destruição. Então, só para esclarecer para os nossos amados irmãos, quem é o cavaleiro branco de Apocalipse? E quem é do capítulo 6? E quem é o cavalo branco? O cavalo branco é o poder do Evangelho. Né? E o cavaleiro representa o progresso do Evangelho. O Evangelho é vencedor, saiu vitorioso e para vencer. Foi lhe dado uma coroa, né? Então foi lhe dado uma coroa, não foi tomado uma coroa. Né? A característica do anticristo não se encaixa no capítulo 6, do verso 1 ao 2. Não se encaixa porque o anticristo ele é apresentado como um usurpador que toma o que é das pessoas com ilegalidade. Então, ele é apresentado como um usurpador. Esse daqui não. Foi-lhe dado uma coroa. E foi visto ele com arco. Né? Quando nós vamos no Salmo 45, nós vemos Cristo, né? Uma flecha, né? Ferindo os povos, e os povos se rendendo a ele, caindo diante dele, se rendendo, se convertendo no Evangelho. Então, Salmo 45 é uma descrição profética de Cristo. Então, em Apocalipse 6 nós vemos o arco, e aqui em Apocalipse 40 e Salmo 45 nós vemos Cristo com a flecha, ferindo os povos, e os povos caindo diante dele. Então, amados irmãos, o cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, do verso 1 ao 2, se refere ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho vencedor. Quando vai vir o outro cavalo, foi-se dado que matássemos os outros. Cavalo vermelho representa a guerra, depois o preto, a fome, depois o amarelo, a morte. Tudo isso daí é uma consequência de quê? Por causa do Evangelho. Do Evangelho, o Evangelho ele trouxe o quê? Ele trouxe a paz.
O cavaleiro vermelho fala que foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra. Então, o que é que acontece? Aí, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o amarelo, é uma ênfase da perseguição que é trazida por causa do Evangelho. Então, amados irmãos, o cavalo branco de Apocalipse significa o Evangelho vencedor. Isso, irmão, nós vemos na história da igreja, na primeira parte dessa última semana. Então, nós estamos na primeira parte da última semana. A hora que sair da primeira parte, aí vai entrar na era do anticristo. Quando a igreja terminar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo o vencerá. Então é 2 períodos. Os 7 anos, ele se fundamenta em 2 períodos. Um período da igreja e outro período do anticristo. Creio que ficou bem explicado. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.